Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para um vídeo bastante polêmico, que é sobre a revacinação anual, o tal do reforço anual, tá? Por que eu falo que ele é um vídeo bastante polêmico? Porque pode ser que alguns veterinários que ouçam esse vídeo acabem não gostando muito desse vídeo, mas eu acho que é um tema que precisa ser debatido. Eu acho que já passou bastante tempo desse tema ser debatido entre os médicos veterinários, entre a indústria de vacina e tudo mais, né? Porque precisa ser repensado a questão dos protocolos vacinais, né? Vou dar um exemplo para vocês. Fora do Brasil, fora de alguns países aqui da América Latina, se a gente pegar os Estados Unidos, se a gente pegar o Canadá, outros países aí também, a gente já sabe que o esquema de vacinação é bem diferente do brasileiro, tá? Como que funciona o esquema de vacinação nesses outros países, né? Nesses outros países, as vacinas são individualizadas. O que quer dizer isso? Vamos supor que o médico veterinário precise fazer o reforço de leptospirose, tá? Tô dando aqui um exemplo. Ele vai fazer o reforço daquela vacina, da leptospirose. Ele não vai fazer o reforço de todas as vacinas. Por quê? Em outros países não existe essas vacinas polivalentes como aqui no Brasil a gente utiliza, né? Onde tem 12, hoje em dia já tem V12, né? A gente tinha até um tempo atrás as V10 que a gente falava, né? Mais para trás ainda V8 e agora a gente tem V12, né? O que significa V12? A gente tem pegando 12 tipos aí de possíveis doenças, né? De cepas. E isso faz com que a gente acabe não individualizando. E a gente sabe que existem algumas doenças que você não precisa revacinar anualmente. Por exemplo, a sinomose e a parvovirose, né? Essas duas doenças, se você tiver feito um bom protocolo vacinal no início da vida do filhote e ter feito o reforço com 1 ano de vida do animal, você vai proteger esse animal por mais de 1 ano, né? Então, a gente sabe que de sinomose e parvovirose, se você fizer os exames para saber se ele está protegido, ele vai estar protegido por 1 ano, por 2 anos, por até 3 anos, tá? Ele pode estar protegido, então, da sinomose e da parvovirose. O que isso significa? Né? Significa que se a gente consegue individualizar a vacina, a gente consegue dar ao animal aquilo que ele realmente está precisando, sem pecar para o excesso, porque tanto a falta quanto o excesso são maléficos, né? Então a gente não pode dizer que a falta é boa, né? Nunca vai ser boa a falta de uma vacina, né? Eu sou totalmente contra aquelas linhas de pessoas que não vacinam, que querem fazer prevenções de outras formas, né? Sou totalmente a favor das vacinas, mas também o excesso também não é bom, né? Então, quando a gente acaba individualizando, a gente consegue dar aquilo que o animal realmente está precisando. E além disso, provavelmente o custo dessa vacina acaba ficando um pouco mais baixo para o tutor pagar. Porque ao invés dele pagar por uma polivalente todos os anos, de repente ele vai pagar uma vacina, por exemplo, de antirrábica, né, no reforço anual, e aí dali 3 anos ele vai pagar pela de sinomose e parvovirose, depois o veterinário vai falar para ele, tem que vacinar contra, sei lá, leptospirose, contra leishmaniose, não sei. O importante é o seguinte, que o veterinário saiba conduzir isso, que esse protocolo fique muito claro, né? Então, isso também tem que vir da indústria, né? Por isso que eu falei que tem que ser uma conversa aí com a indústria, né? Para que a indústria também passe esse novo protocolo, essas novas vacinas e como fazer, né? Mas realmente é um tema que precisa ser retomado e precisa ser discutido, né? Pela classe veterinária.
Hoje a gente acaba fazendo o reforço anual, né? De tanto em cães quanto em gatos, né? A gente acaba fazendo o reforço anual. Tem necessidade do reforço anual? De certa forma tem, porque como eu falei, dentro da vacina tem 12 tipos de doenças e não são todas as doenças que o reforço pode não ser anual, pode ser espaçado. Tem alguns que realmente vão precisar ser anuais, mas de novo, tem algumas cepas ali dentro que não precisam ter o reforço anual, que conseguem inclusive esperar aí 3 anos para ter o reforço, tá? Então, o que eu quero deixar nesse vídeo é uma reflexão, né? Uma reflexão aí para nossa classe veterinária, é uma reflexão para a indústria como um todo aí que tá produzindo as nossas vacinas, uma reflexão mesmo do que a gente pode fazer, de como a gente pode melhorar e sempre lembrar de seguir o que a ciência diz, né? E não os protocolos, às vezes, engessados e antigos, que a gente tem um pouco de apego e medo de sair deles, né? Por uma questão mesmo de, já tá funcionando mesmo, vamos seguir desse jeito, né? E às vezes a gente precisa realmente conhecer a ciência, entender o que está sendo feito pelo mundo, o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Entender também que aqui no Brasil a gente faz nesse formato, mas que esse formato pode estar obsoleto e que realmente precise dessa discussão. Então eu deixo essa reflexão, tá? E fazer o que é melhor para o animal, sempre, né? Sempre pensando no bem-estar do animal e que realmente a gente precisa fazer o que é melhor para ele. Tá bom? É isso, obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!